meu de gravação. Então fala pra turma que Eu vou, depois vai estar liberado. eu vou avisar pra eles. O que que acontece? É o seguinte, então, a prova, gente, vai ser um formulário desse jeito. Só que não pense que eu vou facilitar a vida de vocês, não. Então é assim. Chegou segunda-feira, eu vou liberar o formulário. Você só tem uma vez só. Então, quando você clicar em enviar, só vai ter uma chance, tá bom? Então vocês vão fazer o quê? Você vai preencher seu e-mail, seu nome, CPF, marcar o curso. Aí vocês vão ver o seguinte: algumas perguntas é múltipla escolha, no Minha Mãe Mandou, tá bom? E algumas questões são questões minhas, tá? Eu troquei os valores, então já tô dando a dica, tá bom? Leia que você vai ver que eu troquei os valores. Aí o que que vocês vão ter que fazer? Eu deixei bem explicado na parte aqui de cima. O que que você vai fazer? Você vai pegar uma folha de sulfite, você vai desenvolver o exercício todo lá, fazer bonitinho, terminou, você vai pôr seu nome completo, a data e assinar. Então, João das Couve, 5 de outubro e dá um visto. Aí você vai tirar uma foto, tá bom? E vai postar assim, aí vai estar lá, tipo, a questão aqui, com a foto da questão. Você vai clicar no botãozinho e vai anexar, tá bom? Então, uma dica: tem um aplicativo que você baixa, tipo de scanner, tem para qualquer celular. Você tira uma foto, você entendeu? E aí ele gera um PDF, você pode pôr. Ou você pode tirar foto mesmo, direto, tá? Eu deixei habilitado até como foto, tá? Se tirar a foto ali, ele vai, tá? Então nem precisa baixar o aplicativo. Tira a foto lá normal e manda para mim. E anexa, tá bom? Por quê? Porque não é só acertar o valor. Tem aluno que acerta o valor, mas o miolo do exercício está errado, tá bom? Então algumas são múltipla escolha e algumas vocês vão entregar o anexo. Quando você enviar, vai sair uma mensagem, né? A prova enviado com sucesso. Aí eu escrevi assim: agora e ore ao Senhor. Entendeu? Porque agora, depois que você mandou, você vai orar para que esteja tudo certo que você fez, tá bom? Então, no dia da prova, eu vou colocar o link desse forms da prova. Eu vou pôr lá no nosso. Dentro do AVA, mas também vou jogar no grupo, tá bom? Porque se der crepe do AVA aí não abrir, eu jogo no grupo, você clica e acessa, tá bom? Lembrando que você tem uma vez só para enviar os arquivos, entendeu? Então, enviei um exercício, anexar aqui, você pode anexar, tá? Você anexa um, anexa o outro. É o enviar embaixo, tá? Quando você clicar aqui, ó, o enviar aqui, ó, tá vendo, ó? Enviar, aí já era, é uma vez só. Então você anexa um, faz o outro, não sei o que, anexa, faz o outro, anexa, tá bom? Faça Professor, direitinho. Oi. você vai disponibilizar o dia todo a prova? Eu vou disponibilizar. Eu, tá? O que que foi o geral aqui, tá? Já vou explicar para vocês. O geral é o seguinte: fica a critério do professor. Então, vai ter professor que ele vai liberar a prova das 7 horas da noite às 22 horas e vai até às 21h30. E não adianta malhar esse professor, tá? Porque isso é uma regra que foi criada, fica a critério do professor. Eu, Chabarai, como eu tô com Jesus no coração, eu vou deixar da meio-dia em diante, tá bom? Então, da meio-dia eu vou deixar à tarde e à noite. À noite, a que horas que eu vou cancelar? Eu vou cancelar 11 horas da noite, tá bom? Então, 11 horas da noite, eu vou vir aqui, ó, nesse botãozinho e vou desabilitar ele aqui, ó, aceitando resposta. Eu vou desabilitar. Então vocês vão ter da meio-dia até as 10 da noite aí para fazer a prova tranquilo, tá bom? Entendi. Então vamos lá. Professor, Oi. vai, vai ser os exercícios até hoje que vai cair na prova, unidade 1 e 2. Isso aí. Correto? O link você vai enviar no grupo e no AVA. O horário que Isso, vai estar disponível é do meio-dia até as 10 da noite, né? isso. E só terá uma oportunidade. A gente Uma vai oportunidade de fazer. envio, tá? Do formulário. Uhum. E a gente vai fazendo uma folha em branco com as contas, exercício
Vai tirar uma foto e vai te enviar, correto? Isso, igual eu tô fazendo aqui, como fosse assim. Perfeito. Vou marcar pra enviar aqui no grupo. Legal. Aí, ô Bia, não esquece de enviar também no dia, tá? Tipo, na Que? segunda-feira, você posta também, porque sempre tem uns corintianos que deixam pra última hora. Então, esse exercício é o 8, né? Então, vou pôr aqui o 8. Isso. Então, vamos lá. Esse exercício é um pouco grande, tá bom? Então, vamos colocar. Professor, Oi. eu estou tentando acessar o AVA aqui pelo notebook e não vai, né? Não está Ai, acessando, tá com né? problema de junta. É. Eu vou te acompanhar aqui no celular. Não ter ar. Mas, ó, eu joguei o link da aula lá. Se você clicar no É, grupo, abre pelo eu abri o. WhatsApp, sabe? Abrir pelo WhatsApp, né ou não? Sei, sei. Então, abre pelo WhatsApp, aí você clica no link e acessa no computador. Não ter Eu ar. acabei Hã? de abrir aqui. Acabei Abriu? de abrir o grupo aqui. Tá. Então vamos lá. Num tear, o fio é esticado, passando por uma fieira e é enrolada enrolada, enrolado num tambor com velocidade constante. Pronto. Na fieira, o fio é lubrificado e tingido por uma. O Leandro faz aula comigo segunda e sexta, que o Mardito tá quase toda semana comigo. A Bia, hoje e amanhã, né, Bia? AutoCAD você tá também, Correto. né? Sim. Tem alguém que tá com 3 dias de aula comigo? Acho que não, né? Só por Deus, né? Aí também já é demais. Aí já virou filho também, né? Não, aí. Pai, em vez de pagar a mensalidade, deposita direto na conta, Olha né? lá, olha lá, olha lá. Você vê? Quando a gente fala, já quer abusar do pai. Ah, tomar banho. Filho tem que ajudar a pagar as contas, ô. Deposita direto na conta, nem paga a mensalidade mais. Ai, ai. A máxima força que pode ser aplicada no fio é 1 Newton, pois ultrapassando-a, ele rompe, rompe, sendo o diâmetro do fio 0,5 milímetros pelo diâmetro
da fieira, 0,6 milímetro, e sendo a rotação do tambor 30 RPM, qual é a máxima viscosidade do lubrificante e qual é o momento necessário no eixo do tambor. Lembrar que esse W aqui é a velocidade angular, tá? Que a velocidade angular é 2π vezes m. Vamos fazer o desenho aqui. Queima na grelha, irmão. Queima agora. Diâmetro 0,2. Peso 0,9 newtons. Isso aqui é o fio. Milímetros. O culpado de tudo isso é o Leandro. Minha esposa falou que concorda. Leandrão no final de semana só no churrasco, ó. Leandrão só na vida boa. Me preparando para a semana. Só queimando, só chamando os índios na fumaça. Lubrificante. Eu tava testando a resistência do carvão. Liso. Se não fosse essa pandemia, o Xabará ia fazer churrasco. Você já participou dos meus churrascos na faculdade, Leandrão? Eu já. No primeiro semestre, quando eu fiz algoritmo contigo. Olha lá pra você ver, hein? Cara, qual faculdade, qual faculdade que o professor faz um churrasco dentro da faculdade, os alunos bombam, ó. Bombou de carne. Tinha tanta carne que a gente acabou dando pro pessoal da portaria. Sobrou mesmo. Ah, e teve um também acho que no terceiro semestre.
Aí, participou de 2 churrascos com o Chabarai. Carne pra caramba. Vamos lá, vamos escrever Chabarai, né? Pra ninguém pegar. Opa, tem alguém querendo entrar na aula. Viu? Alguém tá conseguindo entrar. Ó, já entrou. Deixa eu deixar até essa tela pra cá, porque vai ficar mais fácil. Chabarai. Então, ó, eu vou ler enquanto vocês estão copiando aí. Num tear, todo mundo sabe que é tear, né? Tear é aquele negócio lá de tecelagem lá que fazia tecido. Num tear, o fio é esticado, tá? Então eu tenho o tear, o fio aqui é esticado, tá? Passando por uma fieira, tá? Então a fieira tá aqui, ó. Passando por uma fieira e é enrolado num tambor com velocidade constante. Isso aqui é o tambor. Cadê? Na fieira, o fio é lubrificado e tingido por uma substância. Então tá o lubrificante aqui, ó, tá bom? Então esse fio aqui ele é tingido e lubrificado. A máxima força que pode ser aplicada no fio é 1 newton, tá bom? Então o máximo que pode ser puxado aqui é a força de tração, né? Que ele vai estar puxando é 1 newton. Pois ultrapassando ele rompe. Sendo o diâmetro do fio de 0,5 milímetro e o diâmetro da fieira 0,6, que eu coloquei em algum lugar, não me lembro aonde, eu não coloquei? Eu não coloquei. Vou pôr de outra cor para ficar fácil de ver. Então eu vou colocar aqui, ó. 0,6 milímetros. Ó, deu para ver aqui o milímetro, Bia? Jesus. Tá, ó, é mm, tá, gente? Abençoa, Senhor, abençoa. Mas tá aqui, os seus corintianos. Meu Deus. Olha lá, vai falar. Isso aqui tá até minha avó de 80 anos enxerga esse MM. Nossa, Exceda a rotação do tambor. 300 RPM rotações por minuto. Qual é a máxima viscosidade do lubrificante? Então, essa é a primeira pergunta, tá? Ó. Qual a máxima viscosidade do lubrificante? E qual é o momento, tá? O momento aqui que ele quer dizer qual é o torque, tá? Qual é o momento necessário no eixo do tambor, tá bom? Então, qual é o momento necessário nesse eixo do tambor, tá bom? Então, vamos lá fazer os chabarais. Vou começar aqui com caneta vermelha pra gente entender, tá bom? peraí que eu vou printar essa tela, Bruce. Tá, Ela printa tá aí. bonitinha por enquanto. Você vai fazer um monte de risco nela aí. Vai virar uma bagunça aí. Beleza. Então vamos lá. O que nós temos aqui, ó? O que a gente tem que entender, tá bom? Então aqui ele já deu pra gente a dica, né? O quê? Que o fio tá passando aqui na fieira, tá bom? E esse fio ele é puxado por esse tambor, tá bom? E a força pode chegar até 1 newton, tá? Tá aqui, ó. Então esse tambor vai fazer uma força de tração e o máximo que ele pode puxar é até 1 newton. Beleza. Se passar nisso ele arrebenta. Outra coisa que é importante a gente ver, tá? O fio ele é passado também, então, ó, o fio ele tá aqui, tá passando por aqui, ó. Ele tá fazendo essa tração, tá? Então o fio também aqui na direita, ó, tá? Porque se o peso se esse tambor soltar, o fio vem para cá, tá? Então o fio tá vindo também para a direita, tá bom? Numa força de quanto? Numa força de 0,9 newton, tá bom? Então não pode esquecer isso, tá? Que a força do fio aqui é a mesma força desse peso, tá bom? Porque eles estão ligados, tá bom? E aí, o que a gente tem que guardar? Que isso aqui ele está numa velocidade constante, tá bom? Então, se ele está numa velocidade constante, tá? Então, o que nós temos aqui? Vou passar de vermelho. Nós temos uma força para cá, agora vai começar os rabiscos, Leandrão, ó. Nós temos uma força para cá de 1 newton, tá? Ó, que é o tambor, tá bom? E nós temos uma força para cá, tá? De 0,9 newton, por causa desse peso, tá bom? Então,
A gente tem essas duas forças, ele está numa velocidade constante. E o que nós temos mais aqui, que a gente aprendeu a aula passada, a força cisalhante. Aí a pergunta, a força cisalhante é para a direita ou para a esquerda? É para a direita, que é para onde está puxando, né? Isso, é para a direita, porque o que acontece? A força cisalhante, lembra, ela sempre é ao contrário, tá? Então o tambor aqui, ó, é um maquinário. Ele tá fazendo, ele tá puxando para cá esse fio, tá? Numa velocidade, né, constante, que nós vamos ver, e ele tá trazendo uma tração de até 1 Newton. Tá? Então, se ele está puxando para cá, fora essa força do peso aqui, ó, eu vou fazer um risco para cá agora, ó. Eu tenho uma força cisalhante, tá? Ó, F cis, tá? Uma força cisalhante para cá. Porque lembra que a força cisalhante, tá? Ela sempre é o quê? É o contrário da força que está indo, tá bom? Então não esqueça isso, eu tenho 3 atuações de força, tá? Uma atuação para a esquerda e 2 atuações aí para a direita, tá bom? Então, o que a gente tem que começar a entender para a gente chegar numa forma? A gente tem que entender o seguinte, ó, o tambor, tá? Ele está exercendo uma força que pode chegar até 1 Newton, beleza? E esse fio, ele também tá exercendo uma força, tá? Então esse fio, se eu tenho 1 Newton que eu posso puxar aqui, esse fio também ele pode aguentar até 1 Newton, porque se mais de 1 Newton ele vai arrebentar. Então até 1 Newton que o motor puxar, o fio aguenta, tá bom? Então o fio também tá exercendo aí uma força no tambor que pode chegar a 1 Newton, porque se for mais isso ele vai estourar. Aí a gente tem que ver o quê? O momento, então vou escrever aqui, ó, anota aí. O momento da força, tá? O momento da força em relação, tá, ó, ao eixo do tambor. Vai ser o quê? Então, olha só. O momento da força em relação ao eixo do tambor, ele vai ser o quê? Vai ser o produto da força, tá? Então, vamos colocar aqui, depois eu ponho a fórmula. Vai ser o produto da força. Agora, gente, esses exercícios vão começar a ficar gigantes, tá? Vai ser o produto da força pelo braço de força, que é o que isso aqui, entre aspas? É o eixo. É o eixo do raio do tambor. Então, vamos entender isso aqui para a gente gerar a fórmula, para vocês entenderem de onde foi a fórmula. Tá. Então, veja, ó. O tambor, vamos interpretar o desenho. O tambor aqui, ele pode girar até 1 Newton. Se o tambor pode girar até 1 Newton, tá? Quer dizer que esse fio aguenta até 1 Newton. Por quê? Porque se o tambor gerar mais do que 1 Newton, esse fio vai estourar. Então, o tambor tem uma força de tração até 1 Newton e o fio aguenta também 1 Newton. Beleza. O momento, tá? O momento dessa força em relação ao eixo do meu tambor, ele vai ser o quê? Então vamos lá, ó, o momento. Vou colocar aqui embaixo, ó. O momento vai ser o quê? Vai ser o produto da força, tá bom? Então vai ser, ó, força vezes, que é o produto, pelo braço da força. O que é o braço da força? O eixo do raio do tambor. Então, o braço de força aqui é o diâmetro dividido por 2, tá? Isso aqui seria a parte aqui do meu raio do tambor, tá? Então, esse é o momento que eu vou ter que calcular. Então, olha só para você ver. Eu vou vir para cá, tá? Vou dar um de português. Vou vir para cá. Então, o que eu tenho aqui, ó? O meu momento vai ser, qual é a força minha aqui? A força é 1 Newton, que ele aguenta. Então, vou pôr 1 Newton. Vezes, qual é o que? O diâmetro do tambor. O diâmetro do tambor, 0,2. Dividido por 2. Beleza? Quanto vai dar isso?
Faz a conta aí. Zero vírgula um, né, professor? 0,1. 0,1 Newton vezes metro. Então, ó, o primeirinho é mamão com açúcar, tá? A vaca vai fumar nesse último agora, tá bom? O primeirinho é fácil. Então, vamos recapitular a primeira parte. Então, qual é a máxima viscosidade, tá bom? Do lubrificante, tá? A máxima viscosidade do lubrificante, tá? Ele vai ser o quê? Ele vai ser 0,1 Newton por metro, que é o momento dele. Agora, vamos ver continuando aqui. Então, ó, continua aqui que nós vamos usar essa fórmula. Vamos lá. Esse exercício ele tem uns chabarais. Tá, então vamos lá. Se a gente olhar aqui, então o que nós vamos ter? Nós vamos ver o seguinte, ó. Eu tenho aqui 0,1, tá? Aqui. Se eu pôr 0,1 com 0,9, quanto que eu vou ter aqui? Eu vou ter 1 Newton, certo? Vai ter 1 Newton aqui, 1 Newton aqui. Então, a resultante dessas duas forças, tá? Então eu tenho 1 Newton atuando para cá e 0,9 Newton aqui. Eu tenho a força cisalhante, que a gente vai ver ela daqui a pouco. E eu tenho um momento que eu preciso de 0,1 aqui. Então, 0,1 com 0,9 vai dar 1 Newton aqui, 1 Newton aqui. Então, o resultante dessas forças vai ter que ser zero. Beleza, agora vamos ver aqui a minha força cisalhante. Então, a minha força cisalhante vai ser o quê? Mais o meu peso, tá? O peso que eu tenho aqui, tá bom? Mais o meu peso vai ser igual, tá? Ao meu T, que é o quê? O meu T é a força de tração no fio. Força de tração no fio, tá? Aqui vamos colocar peso, tá? E aqui a força cisalhante já matou. Então, o que eu vou ter aqui? Vamos entender. A minha força cisalhante vai ser igual a quê? A minha tração, tá? Minha tração. Então, a minha tração aqui, qual que é a minha tração? A tração nossa é 1, tá? Ó, que é o que o tambor está fazendo, uma força de tração de 1. Então, vai ter 1 menos a minha força aqui do meu peso, tá? 0,9. 0,9. Então, isso aqui eu vou ter o quê? Minha força cisalhante vai ser 0,1 Newton. Lembrando, tá? Que essa força aqui, eu vou pôr em outra caneta, tá? É a força cisalhante máxima, tá? Força cisalhante máxima, tá? Máxima por quê? Porque se passar disso, estoura o fio. Lembra que o fio ele só vai suportar 1 Newton, que é a força que o tambor faz. Beleza. Continua na Globo. Vamos olhar agora aqui, ó, de novo na figura. Quando a gente olha na figura, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o diâmetro aqui do meu, né? O diâmetro aqui da minha fieira, tá? Então eu tenho aqui, ó, a minha fieira aqui, ó, 0,6, tá? Que mais? Eu tenho o diâmetro do fio aqui, ó, 0,5, tá bom? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer essa fórmula aqui, ó. Eu vou pegar diâmetro da fieira menos o diâmetro, tô fazendo aqui pro pessoal que vai assistir depois, tá? Do fio, e vou dividir por 2. Porque eu tenho duas partes aqui, a parte de cima e a parte de baixo aqui, tá bom? Então, eu vou fazer o quê? A fórmula que eu vou usar vai ser assim, ó. Oxe, não é isso aqui não. 2, esse E do espaço vai ser o meu diâmetro da minha fieira menos o meu diâmetro do meu fio, certo?
Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer assim, ó. Vou jogar o E aqui, ó, que é o espaço que eu quero. Vai ser o quê? Vai ser diâmetro da fieira menos diâmetro do fio dividido por 2. Esse 2 eu vou jogar para baixo. Então, como fosse aqui o meu espaço, a minha área. Eu vou pegar o quê? Qual é o diâmetro da fieira? Vamos lá. Diâmetro da fieira. Diâmetro da fieira aqui, ó, 0,6 milímetro, tá? Ó, 0,6 milímetro. Então eu vou pegar, não esquece, sistema internacional, tá? Eu tenho que transformar milímetro em metro, bom? Então vai ficar 0,0006, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, 0,6 milímetro, tá? Menos o diâmetro do fio. O fio é 0,5. Opa, tem alguém entrando. Vou colocar aqui. Entrou. Então, 0,0005, certo? Cadê aqui? Dividido por 2. Quanto vai dar isso, galera? Quanto vai dar esse chabarai aí? 5 vezes 10 a menos 5. 5 vezes 10 a menos 5, tá? Então, ó, o espaço que eu tenho, tá bom? O espaço que eu tenho entre as duas fieiras lá é 5,10 a menos 5 metros. Beleza. Então, ó, eu peguei o quê? Eu peguei o diâmetro da minha fieira, o diâmetro do meu fio e dividi por 2 aqui. Beleza, eu achei esse espaço aqui que eu tenho nele. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar aqui do lado, vamos pegar outra folha. Tá, só que o que a gente tem que entender aqui, ó. O fio, deixa eu mostrar aqui a figura. O fio aqui, ó, tá? Chá preto, ele tá, ó, esse fio ele tá em contato com o óleo. Se você ver bem aqui, ó, tá, ó, eu tenho um espacinho entre a fieira e o fio. Tá vendo, ó? Ele tem um espacinho, que é a parte do óleo. O lubrificante entra aqui e meio que vai lubrificar essa passagem aqui, ó. Tá bom? Então eu tenho ali um contato, tá? Do meu fio com o óleo aqui, tá bom? Essa área de contato, tá? Do fio com óleo, vocês estão vendo a imagem ainda, né? Tá, pensei que meu celular tinha desligado. O contato do fio, tá? Com a área de contato ali com o óleo, isso aí é a nossa área lateral, tá bom? Então é a área lateral desse, como fosse de um cilindrinho aqui, entendeu? Porque o fio aqui ele é cilíndrico. Então, se é a área lateral, porque eu vou trabalhando com o fio em relação a esse espaço aqui, ó. Vou pintar de vermelho aqui, ó. Esse espaço que o fluido tá, né, meio que tingindo ali a fieira. Então essa área lateral eu vou ter que calcular ela, tá bom? Então vai ser o quê? Vai ser a área, tá, ó. A área igual. Então, ó, π vezes diâmetro do fio vezes o comprimento, tá? Isso aqui é a fórmula. Então vamos lá. A área é igual π, beleza. Diâmetro do fio. Se esse aqui é da fieira, o do fio é esse aqui, certo? Ó, 0,5. Tá? Então 0,0005 vezes o que? O comprimento. Tá aqui, ó. Cadê o comprimento? Ó, o comprimento aqui da minha fieira, tá vendo, ó? Só que, ó, cuidado, tá? O comprimento da minha fieira aqui, ó, ela tá 10 centímetros, tá bom? Então eu vou ter que transformar para metro, tá bom? Então aqui vai ser 0,1. Então eu vou marcar aqui, ó, 10 centímetros. Cuidado com essas pegadinhas. O cara se enrosca na prova por causa
que ele esquece, ele tá vendo milímetro, tá vendo centímetro, tá bom? Tirando os primeiros exercícios que eu pedia lá, sistema CGS, sistema MKS técnico, tudo é sistema internacional, tá bom? Beleza, então, de novo, qual é essa área que a gente está calculando? É a área lateral, tá bom? É a área lateral entre o fio aqui e o óleo, tá bom? Ó, e o óleo que está lubrificando. É essa área lateral que a gente está calculando. Fazendo esse chabarai, quanto vai dar, galera? Professor, eu fiz com 3,14, deu 1,57 vezes 10 menos 4. 1,57. Vezes 10 menos 4. Eu não usei pi inteiro. Tá. Então, aqui, ó, tem uma pegadinha, tá? Então, deixa eu dar outra pegadinha. Tá. Olha só a pegadinha para vocês entenderem. Quando vocês trabalham, tá? Com alguns livros, por exemplo, esse livro que eu estou usando é o livro mais famoso usado, é o livro do Brunet, tá? É o livro que trabalha com mecânica dos fluidos. Esse livro, o autor, ele é meio do maligno. O que ele faz? Ele meio que coloca assim, ele não põe a resolução, tanto que vocês conseguem depois baixar o livro pela internet, vocês vão ver que não tem a resolução. Mas ele coloca só a resposta, para você poder chegar na resposta do autor. Então você vai ter que fazer o exercício de várias formas até chegar na resposta do cara. Então, tipo, posso fazer exercício de várias formas? Pode. Mas como é que você sabe que está certo? Você tem que chegar na resposta que o autor deixou, tá bom? Então, se você vê a resposta que o autor deixou, ele fez o quê? Ele deixou que essa área, ele deixou dessa forma aqui, ó. Eu vou colocar em azul, tá? Ele deixou a área desse jeito aqui, ó. Ele deixou assim, ó. Então, tipo, isso daqui é o mesmo disso. A única coisa que, para você fazer e ver se tá certo, você vai falar, pô, mas peraí. Quando você bate o olhômetro lá que você só vê a resposta. Você vê, aí ele deixou 5 pi vezes 10 a menos 5. Então, o que ele fez? Ele pegou aqui, ó, o 5, ele fez o cálculo aqui do 5, entendeu? E manteve o pi. Então ele fez, ó, 1, 2, 3, 4, né? Ó, aqui tá faltando um. Ah, não, é porque vai multiplicar com esse. Então vai dar 5, porque vai dar 5 vezes algum quebrado. Se você pegar esse vezes esse, você vai chegar a 5 alguma coisa. Você vai chegar em zero, quer ver? Deu, Fala aí quanto deu aí, Bia. deu Deu 5 vezes 10 a menos 5, professor. 5, isso. 5 vezes 10 a menos 5. Aí o que ele fez? Ele não multiplicou o pi, ele deixou o pi aqui, ó. Então, vamos fazendo dos dois jeitos pra gente ver se a gente vai chegar no mesmo resultado, tá? Aí, Bia, fica com a calculadora aí pra gente fazer dos dois jeitos. Então, Ô, professor, oi. mas é assim, por exemplo, um exemplo que eu tivesse colocado esse resultado, igual o senhor falou aí, Ah, 5 não, vezes eu vou 5 olhar o resultado final. É Não, que não, esse resultado, por ah, exemplo, se você fizer igual aqui, o 5,57, a gente vai continuar o exercício. Você vai usando ele. O final tem que chegar no mesmo, entendeu? não, então, isso que eu estou dizendo, um exemplo que fosse um caso que eu tivesse achado esse resultado, e eu tivesse colocado o resultado 5π, se eu fizer essa conta, ele dá a mesma coisa, dá Sim. 1,57, Mas é o que eu né? quero dizer é o seguinte, que você vai ver que muitas vezes, por exemplo, como eu falei, como no livro ele dá a resposta assim só da área do negócio, aí muitas vezes o aluno, porque aqui foi fácil, tá? Mas vai ter, por exemplo, alguns cálculos que o aluno vai falar, como ele chegou nisso? Muitas vezes ele não multiplicou todas sabe, os itens que ele tinha ali. Ele multiplicou algum e manteve o outro, só para fazer uma jogadinha no exercício. Mas como eu falei, isso e isso é a mesma porcaria. Tanto que nós vamos fazer os dois pra você ver que vai chegar no mesmo resultado. Tem que chegar no mesmo resultado.
Tá? Aqui só foi pego Tranquilo. isso e multiplicado pelo π, aqui deixou o π separado, porque eu acho que ele vai cortar lá na frente. Porque o que que acontece, ó? Só pra gente entender como que vai dar a resposta do livro, ó. No livro, só vou mostrar aqui no cantinho, ó, vou deixar em preto, tá? No livro, a velocidade que ele vai dar ali, por exemplo, linear do tambor, vai ser isso aqui, ó. Ele vai dar desse jeito, ó. Tá, ó. Então, essa aqui é a velocidade que o livro vai dar da velocidade do tambor. Tá vendo como o livro deu, ó, 0,1 π? Então, lógico, você multiplicar isso, você vai chegar no valor em metros por segundo, é a mesma porcaria. Mas somente como eu falei, vamos imaginar que você vai fazer a prova, vamos lá, e na prova o valor esteja assim, com outros números, né? Mas esteja um número x vezes π. E lá vai ter lá a opção para você marcar. Então não vai estar assim, por exemplo, você vai fazer o cálculo, mas vai estar lá a alternativa A, B, C, D. Muitas vezes o aluno se enrosca, porque ele faz o cálculo e aí, na hora assim da tensão, por ser prova, ele vai falar: poxa, mas não tem essa resposta. Então, ficar atento a isso. Por exemplo, poxa, se deu π aqui, então a jogadinha aqui é não usar o π. Agora, se não tiver múltipla escolha, aí pode fazer, que aí eu vou fazer a conta para corrigir, aí tudo bem, aí não tem problema. É mais se aparecer múltipla escolha e não aparecer no múltipla escolha o resultado que dê certo sem o π. Aí é onde que vocês têm que ficar esperto, tá bom? É tipo pegadinha de concurso, tá, gente? Pegadinha de concurso, quem já fez aí sabe. Geralmente você fica indeciso entre duas respostas, tá? E as duas respostas muitas vezes é bem semelhante. Você até muitas vezes fala: nossa, mas as duas estão certas. No nosso caso, né, as duas estariam certas se eu deixasse para você preencher. A partir do momento que tiver, por exemplo, um A, B, C, D, E, opções, fique esperto, porque muitas vezes você faz o cálculo direto, aí você passa despercebido. Eu falo isso porque no dia da prova, por mais que vocês vão fazer em casa, mas só o fato de falar que é prova dá aquela tensão psicológica na pessoa. Então vamos lá, ó, mantendo os dois aqui. Beleza, então eu achei aqui a minha área, que é a área lateral entre o meu fio e meu óleo, tá? Agora eu preciso trabalhar ali com a velocidade, então vamos entender. O tambor, tá? Ó, o meu tambor, ele tá girando, tá? E a velocidade aqui do meu tambor, vamos entender. A velocidade aqui, eu vou ter o quê? Eu tenho velocidade é igual π vezes diâmetro vezes o N. O N aqui é a frequência, tá, galera? Se a folha estiver fora de foco, vocês me cortam aí, tá? Porque muitas vezes eu tô empolgado aqui e eu puxo a folha para mim. Tá bom? Outra forma... N é frequência, professor? Oi? N é frequência? N é frequência, isso. E o D é diâmetro. Outra Beleza. fórmula aqui da velocidade angular, o que, que é? Da velocidade linear é velocidade angular vezes o meu R aqui, tá? Que é o meu raio. Tá? Então, ó, o tambor, guarda isso, ó. O tambor, ele trabalha com uma velocidade angular, tá? Então, o que, que é velocidade angular, professor? Velocidade angular é quando você está medindo, tá? Medindo algo que o percurso dele é no sentido circular, tá? Por isso que se chama angular de ângulo, tá? Então você faz a medição no sentido que você tivesse aí em ângulo, tá bom? Mas você vai ver o seguinte, o rotor, o nosso tambor aqui, ele está numa velocidade angular, mas, tá? A velocidade linear, ela é o quê? É a velocidade angular representada por esse W, tá? Esse W é a velocidade angular, vezes o raio. Então, o que, que eu vou ter aqui? Vamos entender. Eu vou ter, minha velocidade é igual 2, porque aqui, ó, lembra, eu coloquei aqui? Coloquei, ó. Lembra aqui, ó. Lembra que a velocidade angular, ó, é 2π vezes n, tá vendo aqui, ó?
Então eu vou substituir o W aqui por isso aqui. Então eu vou colocar 2π vezes N. Isso é a mesma coisa que isso aqui, tá? Ó, é a mesma coisa. Dado aqui no exercício, tá vendo? Ó? Vezes o meu raio. Então vamos lá, minha velocidade vai ser o quê? 2π vezes, tá? O que é a minha frequência? Vamos lá. Frequência. Cuidado, ó, frequência aqui, ó, 30 RPM, tá vendo, ó? Tá? Então, ó, sendo a rotação do tambor 30 RPM. Então, vezes 30, tá? Vezes o meu raio. Qual é o raio do meu tambor? Se o diâmetro do meu tambor, diâmetro é de um quadrante ao outro, diâmetro do meu tambor é 0,2, então o raio é 0,1. Tá? Ó, deixa eu subir mais a folha aqui. O diâmetro é 0,1. Então, V vai dar o quê? Aqui, ó, olha só. Como eu disse que a resposta, tá? Mas vamos fazer direto aí, depois eu vou fazer separado. Faz a conta aí pra mim, ô Bianca. Oi, Faz a conta aí, 2π vezes 30 vezes 0,1. só um minuto. Eita, professor, usando 3,14, não o número inteiro, deu 18,84. 18,84. Vamos ver aqui, só pra Se gente eu dar o entender. pi inteiro, Só que ele aí, continua com é, 49, 55, gigante. porque aí o que acontece? Então, mas fora isso, veja bem, eu vou ter que pegar isso e dividir por 60, tá? Por quê? Porque lembra do sistema internacional, tá bom? Então eu tenho 30 rotações por minuto, tá? Eu vou ter que fazer a conversão para o sistema internacional, tá bom? Então você tem que multiplicar aqui por 60, que seria o meu RPM. Quanto daria aí, Bianca? 0,314. Ó, agora olha só como está a resposta do livro, tá? A resposta no livro, ele dá aqui, ó, como 0,1 pi metros por segundo. Então, o que ele fez? Olha a jogada aqui que ele fez, ó. Vou pegar aqui, ó. Então, ele fez isso aqui, ó. Ele fez 2 vezes 30, certo? Ó, 2 vezes 30 vezes 0,1. Quanto vai dar? 260. 60 vezes 0,1. 6. 2 vezes 6. 6, certo? Ó, 60 vezes 0,1, 6. 6π. Certo? Ele deu 6π. Aí lembra que eu falei que a gente tem que pegar e multiplicar, e dividir por 60 por causa do RPM? Então você vai pegar o 6, mantém o π, tá? Você vai pegar o 6 e dividir por 60. Quanto dá aí? 6 dividido por 60. Acho que vai dar 0,1. 0,1. E aí, ó, π. Mantém o pi. Você entendeu? Aí a gente chegou no valor que o livro mandou, mas não acabou o exercício ainda não, tá? Então, Ô, professor, oi. vou fazer uma pergunta. Então, eu só vou fazer a divisão por 60 quando tiver envolvida a frequência. Isso, quando tiver envolvida a frequência. E Isso mesmo. 60 aí é os 60 Hz? É os 60 Hz, perfeito. Beleza. Isso mesmo. Entendeu, gente? Por isso tem que tomar cuidado, porque igual eu falei, se não dá a resposta é uma coisa. Se dá a resposta, por que muitas vezes tem exercício que você faz uma vez, faz duas vezes, faz três vezes e você não consegue entender? Você fala, pô, mas como que o cara chegou nesse número? Aí é aquele negócio, como que eu vou pra Pinda? Mano, você pode ir pra Pinda de vários modos. Ou pela Dutra, ou por dentro da cidade, ou mesmo por dentro da cidade tem duas formas de ir. Agora, qual é o esquema? É você chegar em Pinda. Então não importa o jeito que você fizer, tá bom? O importante é chegar nos valores, tá bom? Então, por exemplo, se cai esse exercício na prova, vocês vão achar os valores. Então, para cada pedaço desse, tá? Para a área, para o espaço ali, que é a área lateral, entendeu?
para essa velocidade aqui, tá bom? Você vai ver o quê? Poxa, tá com pi? Aí você tem que fazer essa jogadinha, tá? Não esquece, RPM, você tem que fazer a divisão por 60, tá bom? Porque aqui a gente está trabalhando com frequência, lembra? 60 Hz, 50 Hz, no Brasil é 60 Hz. Mas não acabou, tá? Então, isso aqui que a gente achou, tá? É o quê? É a velocidade, tá? Linear que o tambor gira, tá? Mas como eu falei, vamos lá, continuando. Então, vamos olhar aqui pro desenho. Vou deixar mais ou menos aqui para vocês poderem ver o desenho que eu quero explicar. Vou deixar assim, ó. Vou tentar deixar assim, ó, para vocês enxergarem. Então, olha só. O tambor, tá? O tambor, ele gira com uma velocidade. Tá bom? Então, o tambor está girando com uma velocidade. E o fio também está com a mesma velocidade, concorda comigo? Porque ó, o fio está enrolado no tambor. Se o tambor está girando nessa velocidade, o fio também está girando na mesma velocidade, tá bom? Nesse mesmo sentido. Tá, aí lembra da força de cisalhamento. Então, a força de cisalhamento, que é a força cisalhante, ela vai ser o quê? Nós vamos ter que fazer o quê? O cálculo dela agora, que é a lei de Newton para viscosidade simplificada. Então, o que nós vamos fazer agora nessa conta? Que é a lei de Newton para viscosidade simplificada. Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui. Então, eu tenho o quê? Eu tenho a minha tensão cisalhante, que é igual, tá? A minha viscosidade dinâmica ou absoluta vezes, né, a minha Ô, professor, velocidade e o espaço. Oi, corintiano. deixa eu só tirar uma dúvida aí. Pode Então, tirar. então, no caso, a velocidade aí 0,314 metros por segundo, eu posso dizer que são 0,314 RPM metros por segundo? Não, Ou porque não? aqui eu já dividi. Aqui não. Aqui são para falar RPM, não. Não? Porque teve que transformar ele em frequência, não é? Não é isso? Sim, mas a gente já não dividiu aqui, ó. Ah, tá certo. Entendi. Tá bom. Você vai falar como assim? Velocidade, né? 0,314 metros por segundo. Só isso. Não, beleza. Tá bom. Aí o que acontece? Aqui, ó. Que agora o que acontece? Como eu falei. Aqui, ó. Cadê o desenho? Eu tenho o tambor girando nessa velocidade de 0,1 pi, né, por metro segundo, e o meu fio ele vai estar girando nessa mesma velocidade. Então agora eu vou achar o quê? Eu vou achar o que ele quer, que é a viscosidade, né? Ele quer o quê? Ele quer a viscosidade máxima ali, né, do meu lubrificante. Então vamos lá. Cadê? Ele quer a viscosidade máxima do meu lubrificante. Então vamos entender. Eu tenho o quê? Tensão de Newton simplificada, lembra? Vamos lá lembrar. Tensão cisalhante, certo? Que é a lei de Newton para viscosidade que diz o quê? Que a minha tensão cisalhante ela é diretamente proporcional ao meu gradiente de velocidade, certo? Ó. Então, o que nós temos aqui? Eu vou ter que, como eu tenho a força cisalhante, né, que aqui eu tenho, mas ele não me deu ainda. Ele não me deu ainda, ó. Eu quero achar essa aqui, a força cisalhante. Então eu vou abrir essa fórmula. No lugar do meu T aqui, ó, eu vou colocar força cisalhante sobre área, tá? Que é isso aqui, ó. É igual a minha viscosidade dinâmica, velocidade sobre o meu espaço, tá? Então, minha tensão cisalhante é a mesma coisa que força cisalhante sobre área, tá bom? Lembrando que essa área é aquela área que eu achei aqui, ó. É a área de contato, tá? Entre o fio e o lubrificante, tá bom? Então, o que eu quero achar agora? Vamos entender. Eu tenho
olha só o que eu quero achar. Vamos lá. Eu tenho. Vamos vir para cá. Eu quero achar a viscosidade. Então eu vou isolar o U aqui, a minha viscosidade, meu Mi, e vou fazer Mi é igual força cisalhante vezes o meu espaço sobre a área vezes a velocidade, tá? Eu isolei porque eu quero a minha viscosidade aí máxima. Tá bom, então o que nós vamos fazer? Olha aqui a... Acho que eu vou ter que virar de folha. Eu vou tentar espremer aqui, vamos ver. Então a minha viscosidade é igual. A minha força aqui, ó, tá? Ela é o quê? É 0,1. Por quê? A gente achou ela aqui em algum lugar. Ó, tá vendo? Ó? Forças cisalhantes, 0,1. Tá? Então, 0,1. Beleza. A minha área, cadê a área? Tá aqui, ó. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Área 5π vezes 10 a menos 5. Vezes o meu espaço. Cadê o meu espaço? Meu espaço está aqui, ó. 5 vezes 10 a menos 5. Então, ó. 5 já vai dar para matar esse aqui já, ó. Ó, o cara, quando ele deixou assim, quando ele deixou desse jeito, ó, ele já pensou nisso, entendeu? Lógico, se você fizer na calculadora, tanto faz. Só que não esqueça, se fizer na calculadora, você tem que montar o passo a passo, para eu ver que você entendeu, tá bom? Vezes o quê? Velocidade. Cadê a velocidade? A velocidade, ó, 0,1 π. Então, 0,1 π. Agora vamos ver a doideira que vai dar aqui, ó. Então, ó, minha viscosidade dinâmica vai ser o quê? Eu vou cortar. Aí vocês podem fazer na calculadora, ó. Como tá aqui, ó, eu vou cortar esse com esse. Vou cortar esse com 5 aqui. Vou cortar esse aqui com esse aqui. Certo? O que sobrou? Sobrou aqui, ó. Como não tem nada, sobrou como fosse 1. Aqui, porque não pode ser 0. E aqui ficou 2π, tá vendo aqui, ó? E aqui ficou π. Ficou aqui, ó, π. O professor ficou muito espremido, eu não consegui entender. Tá, eu vou... Deixa eu só finalizar aqui, eu já explico de novo. Faz pra mim aí, gente, quanto vai dar isso aqui? Se for usando 3,14 vezes 3,14, deu 9, arredondando 86. Vamos lá, 1 sobre 9,86. Faz a Pode divisão fizer. agora, o 86, né, Bia? Sim, Faz a eu divisão aí. arredondei. 1 dividido por 9,86 deu 0, deu um número grande, mas 0,10, arredondando também. 0,10 PA. Então, ó, eu vou explicar de novo, tá? Então, isso aqui, ó, é a minha viscosidade. Espera que eu vou voltar, Leandrão, tá? Beleza. Dinâmica. Aqui, ó. Minha viscosidade dinâmica aqui, ó. Qual é a máxima viscosidade do lubrificante? A máxima viscosidade do lubrificante é isso aqui. É o meu 0,10 Pascal. E o momento que ele pediu, né? Ele pediu o momento aqui. E o momento, cadê? O momento necessário é esse momento que a gente achou aqui, ó, 0,1. Então, deixa eu voltar lá para o Leandrão entender. Pera aí, galera, eu já volto, ó. Leandrão, é o seguinte, ó. Aqui eu tenho tensão cisalhante, certo? Viscosidade dinâmica absoluta, velocidade e meu espaço. O que eu fiz? Eu abri como exercício da aula passada, que a gente abriu essa Tensão. unidade aqui para aqui, força cisalhante sobre a área, é a mesma coisa que isso. Beleza.
Por que eu abri? Porque a força eu tenho. A área a gente tem. A velocidade a gente tem. E o espaço a gente tem. A única coisa que a gente não tinha era isso aqui. Vamos Certo. recapitular. Ó, força eu tenho porque a gente achou aqui, em algum lugar. Ó, força a gente achou aqui, ó. Certo. O que mais? Ó, a área. A área a gente achou aqui, ó. A área a gente achou aqui, ó. O que Esses dois mais? termos. Que é esses dois, ó. Velocidade. A velocidade ele me dá aqui. Cadê a velocidade? Velocidade. Velocidade. Opa, cadê? A velocidade tá aqui, ó. Velocidade tá aqui, ó. Certo. E o espaço é esse que a gente achou entre o óleo e o fio. A gente achou aqui, ó. Então veja que olhando aqui, ó, nós temos esse ok, esse ok, esse ok e esse ok. O que eu não tenho é a minha É viscosidade o mínimo. máxima do fluido. Então eu isolei ele, ó, isolei ele, tá? E deixei a força vezes o espaço, tá? E a velocidade é aquele negócio que você faz assim, ó. Então, ó, esse vezes esse, dividido por esse vezes esse. Tá? Sabe? Tipo em cruz. Aí o que eu Sei. fiz, ó? Eu coloquei, ó, o 0,1 da força, o espaço que a gente viu aqui, ó, 5 vezes 10 a menos 5, tá? A área a gente achou aqui, ó. Lembra por que ele deixou com pi, ó? Para poder matar. Mas é aquele Para negócio, poder cortar, né? se você fizer na calculadora não tem problema. Aí ele deixou, ó, Uhum. 5π vezes 10 a menos 5. Por quê? Porque o cara, né, o autor do livro, ele já pensou em eliminar aqui. Porque ele já sabia que o espaço ia dar 10 a menos 5. Aí o que você faz? Vezes a velocidade, que é o quê? 0,1 a velocidade, ó, vezes π. Aí o que você faz? Você vai matando, ó. 10 a menos 5 embaixo com 10 a menos 5 em cima, matou. 5 aqui, você mata com esse 5, matou. Certo? O que ficou? Certo. Ficou sem nada, mas você não pode deixar nenhuma divisão com zero aqui. Então vai ficar 1. E aqui, ó, a única coisa que sobrou foi esse pi aqui e esse pi aqui. Então, ó, pi, pi. Aí o que acontece? Fez a multiplicação aqui, chegou nisso. Aí você vai dividir o 1 por isso aqui, você chegou em 0,10 PA. Então, 0,10 Pascal é a viscosidade dinâmica máxima que o exercício pede aqui. Porque o exercício, o que ele fez, na realidade? Aqui seria assim, ó, o B e aqui seria o A, entendeu? Mas o que acontece? Ah, A gente achou o A aqui primeiro, ó. Né? É o contrário, eu falei certo. besteira. É como se fosse assim, ó. A e B. Então a gente achou o B primeiro, que é o momento que ele queria do tambor, tá? Ó, 0,1 Newton metro. E a viscosidade, máxima viscosidade do lubrificante é essa aqui que a gente acabou de achar, 0,10. Pode perguntar. Eu tinha ficado com dúvida aqui embaixo. Eu achava que era ponto 6 com ponto 5. Aí, na sua revisão, aí você colocou ponto 5. Aí eu entendi. Mais alguém? É que esses exercícios agora, galera, vão começar a ficar assim, meio cabuloso, entendeu? Então, é os exercícios, na realidade, que vai cair na prova final, tá? Então, tipo, a aula que vem o exercício é mais louco ainda. Ele vai dar mais ou menos umas 4 folhinhas dessa daqui, ó. Ele já é mais difícil. Por isso a minha fala é: os exercícios que eu dei até agora, esse foi o mais complicado, se vocês olharem. Os outros foram mais fáceis. O da aula passada não foi tão complicado, foi uma introdução para esse aqui, praticamente. Mas até então, estava tudo assim, mamãozinho com açúcar, multiplica lá, gravidade pelo não sei o quê. Agora esse já entra o quê? Momento, fletor, entendeu? Aí ele já É. começa a ficar mais cabuloso. Por isso que, a partir do próximo exercício, já cai na outra prova.
tá? Então, o que vocês têm que tentar? Tentar que eu digo é assistir todos os meus vídeos dos exercícios passados, fazer o AVA, que é importante, porque quando você faz o AVA, você ganha ponto e você vai lembrar, puxa, esse exercício que o professor deu caiu na unidade 2 lá na avaliação final da unidade 2. Então, o exercício do AVA, gente, eu vou ser honesto com vocês. Eu coloco para ajudar, tá bom? Para ser camarada. Porque se você fez, você vai conseguir resolver. Eu coloquei a minha ajuda, vamos supor. Agora, esses, eu vou trocar os valores. Por isso que você tem que entender o que eu fiz aqui, para quando eu trocar os valores, você saber fazer o cálculo, tá bom? Por isso que você tem que entender. Por isso que não entendeu? Professor, explica o que o senhor fez lá no outro. Eu vou e explico de novo. Você tem que entender o processo que foi feito para quando eu trocar os valores, você meio que conseguir substituir e ir amarrando, tá? Um no outro. Então eu vou voltar aqui, ó, né, tira em print aí, tá? Então esse aqui foi o mais fácil da gente entender, tá? Aí, ó, a gente achou a força, depois a gente achou o espaço, aí depois a gente achou a área, e aí a gente achou a velocidade que o tambor gira, para aí a gente achar a viscosidade do óleo, que é o que ele queria. Alguma dúvida? Tri, 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 tri. Não. Tranquilo? Vamos lá, vamos fazer chamada oral. Professor, Oi. é que meu mudo estava ativado aqui, eu não vi. Qual a diferença entre tensão cisaliante, a resistência cisaliante e atrito? Na realidade, é assim, quando você faz esses exercícios, ele não tem o atrito, tá? O atrito, ele seria algo como uma força cisaliante, ele ia segurar. Mas nesses exercícios, geralmente eles põem assim, ó, desconsidera o atrito. Então pensa na força cisaliante como uma força contrária ao sentido da força para que ele entre em equilíbrio. Sacou? O esquema é ele assim, nesses exercícios eles têm que entrar em equilíbrio. No exercício da aula passada, lembra do peso lá? Do pêndulo? Sim. Ele estava para baixo, então tinha força da gravidade empurrando o pistão para baixo. Aí eu ainda perguntei para vocês, gente, a força cisaliante é para que sentido? Aí vocês falaram, para cima. Por quê? Para que ele ficasse em equilíbrio, tá bom? Então, todos esses exercícios dessa disciplina, você vai pensar que a força cisaliante é uma força contrária ao sentido. Por isso que aqui, ó, a força cisaliante, quando eu perguntei para que lado é, se eu tenho esse peso, beleza? Mas eu tenho um tambor que gira e o exercício fala, ele traciona, tá? Porque ele está puxando, ele traciona o fio para esse sentido. Se o motor, se esse tambor tem tem 1 newton ali de força, o meu fio ele está com 1 newton de força. Então eu preciso de uma força contrária, fora esse peso aqui. Então a força contrária aqui seria a minha força cisaliante. Então é como fosse o atrito, Leandrão. Mas nesses exercícios você tira o atrito. Entendi. Porque no outro semestre a gente aprendeu a relação do atrito, né? Que ela é sempre sentido contrário ao movimento da força. É por isso que eu falei, é como fosse. A única coisa que em fenômenos você não põe o atrito. Você vai ver que todos os exercícios que a gente for fazer, por exemplo, vou fazer o cálculo para um balão, vamos supor, tá? Aí você vai ver o seguinte, você vai calcular o diâmetro do balão, você vai calcular as pessoas que estão dentro do balão, você vai calcular o peso, aí ele diz assim, ó, desconsiderar o atrito e as cordas. Certo. Mais alguma dúvida, pode perguntar.
Andréia, Bianca, já de boa. Davis, Hidalgo, Jade, Otávio. Nem sei se vocês estão aí na aula, tá? Mas eu vou falar. Professor, coloca Oi, uma outra folha, por favor. vamos lá. Nessa ou nessa? Nessa, Tá. última. Obrigado. Enquanto isso, eu vou perguntando aí, ó. Alan, não sei se já tá aí na aula. Cis, Bruna, José Francisco, Juliane. Leandrão tá falando bem. Tem um live aqui que eu não sei quem é. Deve ser um corintiano. Olha lá, é o Professor, Fusca. Zé Francisco tá aqui. Quem que é o live aí que tá na Dutra aí? Professor, o Assis tá aqui também, mas peguei o bonde andando aí. Consegui entrar 8 horas na aula. 8h30 quase. Então, depois, Assis, eu vou jogar. Eu gravei pela tela do micro aqui, aí eu vou jogar um link dessa aula do YouTube lá no grupo pra vocês pegarem ela desde o comecinho, tá? Eu jogo ainda hoje. Beleza, obrigado. Ó, Lucas, Marcos e Washington. Gente, é o seguinte, ó. Na aula que vem, que é a nossa prova. Oi, pode falar. Eu queria entrar nesse grupo. Peraí, quem é você? É a Jade? Isso. Alguém conhece a Jade aí ou não? Me passa o seu número. Vou passar. É porque se alguém tivesse, eu já pedia pra jogar o link, entendeu? É Ah, tá. 981011098. Tá. Aí Eu você mando manda mensagem. aí depois da aula eu mando o link pra você. Tá bom, então. Aí, ô Bia, você espera já de entrar pra você jogar o link lá do Forbes, tá? Professor, Oi. vou fazer uma pergunta que é o seguinte. Percebi que o senhor começou encontrando a força, o espaço, o ar e tal, vem fazendo a sequência, né? Certo. Se invertesse a sequência aí, daria certo ou daria algum problema aí? Então, depende, ó. Depende das coisas Porque que você tem. então, aí, de repente, teria que ter alguns números, né? Se fosse mudar a sequência que Isso. você fez, certo? Isso. Agora você pegou o que eu ia responder. Tá. Porque o que que acontece? Quando eu segui essa sequência, eu segui de uma forma que o aluno, ele vai ler o exercício e só com que o exercício deu, tá? Que é essas informações aqui, ele consiga fazer. Então, o que pode acontecer de você mudar a ordem é que, por exemplo, se eu trocar o valor aqui, tá? Se eu trocasse o valor e falasse assim, vamos fazer aí, certo? Na realidade, eu vou trocar daqui a pouco para vocês tentarem fazer. Então, o que que acontece? Se eu troco o valor, você vai ver o seguinte, você vai ter que seguir essa sequência para você conseguir chegar no resultado. Entendeu? Se você muda a sequência, vai ter coisa que você vai precisar e não vai ter. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos lá. Ah, você não fez a força cisaliante, mas foi direto aqui, ó. Beleza, aqui não ia ter problema nenhum, porque você teria aqui, isso aqui está sendo informado no exercício, esse está sendo aqui também. Então, nesse ponto não teria problema. Tá, aí aqui, ó, a área. Vamos lá imaginar que você fizesse a área primeiro. Se você fizesse a área primeiro, também, tá? Nesse caso, pode ser que nesse exercício dê, tá? Mas pensa sempre nessa linha que eu tô pensando, ó. Para fazer essa fórmula. Pi, beleza, é uma constante. Diâmetro do fio aqui já me deu, tá? Aqui me deu. Então, mesmo que eu não tivesse aqui, lá no exercício me deu. O comprimento me deu, então beleza. Então, aqui, ó, tanto faz. Não mudaria. Vamos ver aqui a minha velocidade. A velocidade também, nesse caso, não ia mudar muito, porque o raio eu consigo tirar porque ele me deu o diâmetro já aqui. O 30, tá? Que é o quê? Cadê o meu 30 aqui? Ele me dá aqui, que é o 30 RPM. Então, de boa, tá? O 2π aqui é fórmula. Também, só não podia esquecer lá de você dividir por 60. A única coisa que você não ia poder fazer, primeiro, é a tensão de cisalhamento. Esse ia ser o único. Por quê? Porque lembra quando eu fui explicar para o Leandrão? Eu falei assim, Leandrão, ó, a força eu tenho, a área agora eu tenho, a velocidade eu tenho, o espaço eu tenho. Então eu tenho que isolar aqui a minha viscosidade dinâmica absoluta para achar esses valores. Então, esse aqui seria
se a gente pensar na civil, seria a fundação, tá? Esse é o único que você teria que deixar por último, porque você precisaria ter todos esses valores. Os outros não, a ordem que você fizesse nesse exercício aqui não ia mudar. Beleza, então, tá tranquilo. Essa é só uma pequena dúvida aí, mas Isso, tá mas é esclarecido. bom perguntar. Entendeu? Ó, o esquema que vocês têm que ver é isso, entendeu? Por exemplo, ó, isso aqui é o único que teria que ser por último. O resto, todas as informações que a gente precisa, tá aqui. Agora, tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, no exercício da aula passada, eu não sei se você estava na aula passada, se você estava, dá uma olhada lá. Vai ter coisa que você não ia poder mudar a ordem, porque você precisa achar aquele valor para jogar na forma para achar o outro. Aí você já tem uma sequência meio que amarrada. Ele te amarra você seguir aquele sentido. Mais Tá alguém? tranquilo. Pode Beleza. perguntar, Valeu. gente. Obrigado aí. Então, ó, o que eu vou deixar para vocês? Vocês vão fazer ainda hoje, tá? Ó, eu vou trocar alguns valores e vocês não vão precisar escrever nada, tá bom? Só que é o seguinte, eu vou trocar uns valores, vocês vão fazer aí, vai tirar foto e vai jogar no grupo, tá bom? Então, eu vou trocar os valores, faz hoje. Por que você tem que fazer hoje? Porque a cabeça tá fresca, tá bom? A cabeça tá fresca, você entendeu? Isso, nesse exercício, serve para você vincular. Eu vou estar aqui online, tá? Mas por causa desse negócio do Teams de não conseguir, não, tipo, não tá gravando, não tá compartilhando tela, então vocês vão fazer e vão jogar no grupo. E já ajuda os colegas que estão perdidos. Então, ó, o que nós vamos jogar aqui de pegadinha, tá bom? Ó, então, olha aí o que nós vamos fazer aqui, ó. Nós vamos trocar aqui o seguinte, ó. Se fosse a prova hoje, tá bom? Se fosse a prova hoje, eu ia colocar aqui, ó. Por exemplo, vou pôr de outra cor aqui, ó. Vamos colocar aqui de 1,5 Newton, tá? Vamos deixar aqui o diâmetro aqui desse, tá? De 4. Vamos deixar o peso aqui como tá bom? Vamos só aumentar aqui o milímetro aqui. Vamos deixar aqui, ó, 8, o milímetro da fieira, da fieira. Então, ó, 1,5 é o torque máximo aqui. Lembra que o fio também vai estar seguindo isso, tá bom? E aí, o que mais? Vocês vão fazer o quê? A frieira aqui. Se você fez o cálculo bonitinho na folha, é só trocar os valores e fazer nos cálculos. 0,8. O fio aqui ainda fica 0,5, tá bom? Só a frieira que nós vamos deixar 0,8. Vamos aumentar a espessura do óleo aqui para lubrificar mais, tá bom? Pode deixar aqui o 10 e aqui 0,9. Então mudei isso e isso daqui, ó. Tá, o diâmetro também, professor? Cadê o diâmetro? Ah, e o diâmetro também, obrigado. E o diâmetro também, ó. Onde tem estrelinha aqui, ó. Tá bom? Então tentem fazer, eu tô aqui online, quem conseguir avise e joga lá no grupo, que eu vou olhar aqui no grupo. Enquanto isso eu vou colocar a Jade lá no grupo. É para todos tentarem fazer, porque se você não tentar fazer, no dia da prova vai ser algo assim, tá bom? Aí você vai rodar. Cadê a Jade aqui? Deixa eu achar aqui. Você mandou um oi para mim, Jade? Vou mandar, professor. Peraí, só um minuto. Tá.
Tá, vamos passar o link aqui pra Jade. Cadê aqui o link? Nem eu tô achando mais. Bianca, se vira, hein? Você tem que ser a primeira a terminar, hein? Olha a pressão. Oxe, que isso? Olha a pressão psicológica. Eu falei isso, entendeu? Porque aí outro corintiano vai falar, é? Deixa ela, eu vou fazer primeiro. Professor, calma aí. Ai, gente, vocês são figura. Professor, Oi, o senhor mudou só o diâmetro do do fio, tambor. né? Não, Diâmetro- mudei aqui, ó, diâmetro do tambor, que é 0,4. Mudei o diâmetro, o espaço aqui da fieira, tá? Tá, ó, tá vendo aqui, ó, que seria a largura aqui onde o fio passa, assim, ó. Tá? Essa largura eu deixei 0,8. O fio ainda fica 0,5, ó. Só aqui que antes era 0,6 virou 0,8. E aqui agora virou 1,5. A provinha é de boa, tá, gente? Não precisa ficar com medo. Se fizer isso, ó, que tá fazendo agora, você vai tirar o notão. Lógico, por que que você tem que fazer? Porque o seu amigo não pensa que eu vou pôr a mesma resposta para o mesmo valor para todos, tá, gente? Eu vou mudar aí os valores aí, vou fazer umas 5 mudanças aí. Então por isso que eu falei, você tem que entender o passo a passo, como que foi feito, porque se você entender, pode pôr qualquer valor que você vai conseguir chegar lá. Siga esse como modelo. Professor, sua prova é segunda-feira. Segunda-feira é o dia da crucificação. Então, ó, por que que é segunda? Para domingo vocês aparecerem na igreja. O padre ou o pastor vai falar: "Nossa, nunca você veio em 1900 a última vez que você veio". Aí você vai: "Não, eu tô jejuando e orando". É, mas tá tudo lá no AVA, não tá? Essas atividades suas. Então, o que acontece? Essas atividades minhas, essas gravações, tem algumas gravações, elas estão no AVA. A Bia,
ela fez um passo a passo, que depois ela vai jogar aí para vocês entrarem, só que não entra hoje, que hoje tá bichado, tá? Tenta entrar amanhã, para vocês poderem acessar essas aulas, tá? Ela fez um passo a passo bem legal. E o esquema é refazer os exercícios. Como é que você vai preparar para minha aula? Ó, a aula é gravada. Então o que você vai fazer? Você vai dar pausa e ir fazendo, dar pausa e ir fazendo. Não entendeu algo? Tira uma foto ali, joga no grupo. Ou eu vou ver lá, uma hora eu vou responder, ou algum colega vai ver e vai falar: ah, não, o professor fez tal coisa. O grupo, gente, é para isso, entendeu? É para vocês compartilharem exercícios, dúvidas. Porque quando você faz isso, meio que você aprende e o outro colega que está descobrindo o erro, ou descobrindo ali qual foi a jogadinha que eu fiz, também mostra que ele já está entendendo. A minha prova é de boa. Eu não bato terror, não. Só que assim, tem que fazer o exercício. Se não fizer, aí lógico, não consegue tirar nota. Tá bom. Professor, Oi, corintiano. o diâmetro do fio continua o mesmo? O diâmetro do fio continua o mesmo, 0,5. Valeu. Vamos, Bia! Já era pra ter acabado 4 exercícios, Bia. Calma, professor, eu parei no raio. Só falta descobrir o raio, pegar aqui o raio pra dar o restante da conta. Professor, Fala, corintiano. 0,5 passa para 0,0005, né? Isso mesmo. Parabéns. É que eu fiz errado. Valeu. Não Obrigado. não esquece de mudar para metro, galera.